Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre operações lógicas. Na aula de hoje nós vamos avançar no assunto que a gente começou há alguns dias atrás, que é a questão da decisão, de fazer o nosso programa tomar caminhos diferentes e conseguir executar coisas diferentes de acordo com uma situação existente ou não existente. Para isso a gente vai precisar entender um pouquinho melhor como funcionam as operações lógicas ou operações booleanas. São operações que tratam de situações verdadeiras ou falsas. Okay? Então a gente vai conseguir hoje ter um tratamento muito melhor sobre isso e conseguir criar condições muito mais específicas, né? Muito mais adaptadas às nossas realidades. Okay? Então vamos lá, a minha dica para hoje principal é: não entre em pânico. Okay? Então vamos lá para o nosso programa e vamos aprender com bastante calma como funciona tudo isso. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente pode trabalhar com variáveis que são booleanas. Tá? Então, como funciona uma variável booleana? A variável booleana ela é declarada com a palavra bool. Okay? E aí eu vou armazenar na palavra bool, na variável, né? Um valor que é ou verdadeiro ou falso. Então, digamos que eu tenho uma variável chamada possui CNH. Essa variável possui CNH, ela pode assumir dois valores diferentes, ou verdadeiro ou falso. Como é que eu posso fazer isso? Dizendo aqui a palavra true, se eu quiser verdadeiro. Eu poderia ter uma outra variável aqui, por exemplo, chamada CNH válida, se ela já expirou ou não. Ela poderia ter, por exemplo, o valor false. Okay? E aí a gente tem as duas possibilidades de inicialização de uma variável, do tipo booleana. True significa verdadeiro e false significa falso. Okay? Essas variáveis podem ser usadas em qualquer tipo de expressão, inclusive dentro de um teste de uma variável if. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui e executar este trecho de código aqui somente se o usuário possui CNH, refletindo o valor desta variável aqui. Okay? Sem nenhum problema. Eu não preciso vir aqui e perguntar se possui CNH é verdadeiro, porque ela já é ou verdadeiro ou falso. Tá? O resultado deste processamento aqui, dessa comparação, né, é um valor verdadeiro ou um valor falso. Okay? Só que eu já tenho aqui um valor verdadeiro e um valor falso, porque a minha variável é booleana. Então, isso aqui é desnecessário. Okay? E assim a gente pode estruturar o nosso programa da maneira que achar mais interessante. Okay? Guardando os valores nas variáveis booleanas, tá? Para que nós possamos fazer comparações. Então, falando em comparações, vamos ver como essas comparações funcionam. Eu preparei aqui para vocês um Excel para a gente entender como funciona. Então, neste meu desenho aqui, X vermelho significa false e um tick verde significa true. Ok? Então, vamos ver aqui as principais comparações. As principais não, na verdade são todas, né? Todos os operadores de comparação do C#. Então, a gente pode fazer uma comparação de igualdade passando dois valores de um lado, um à esquerda e um à direita, do sinal de duplo igual. Okay? Dois iguais com um valor à esquerda e um valor à direita. Como vai funcionar essa comparação? Se os dois valores, um que eu chamei de A e um que eu chamei de B, forem iguais, o resultado dessa operação é true. Se eles forem diferentes, o resultado dessa operação é false. Okay? Então aqui eu estou usando uma comparação com a variável A e variável B, cujos valores de exemplo eu coloquei aqui. Então nessa primeira linha, A vale menos 2, B vale 2. Nessa segunda linha, A vale 3, B vale 3. Na terceira linha, A vale 7, B vale menos 1. Percebam que eu estou usando números aqui, mas eu poderia estar usando, por exemplo, strings ou até outros valores booleanos, tá? Não importa. Ok, gente? Qualquer valor, praticamente qualquer valor no C# pode ser
testado a igualdade e a gente vai ver como ele fica para os outros operadores, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Menos 2 é igual a 2? Não. Então aqui eu vou ter um falso, né? Na verdade. Tá. Alguma coisa errada com minha planilha aqui. Consertar e já volto a gravação. Então, agora a planilha corrigida, vamos lá. Então, ó, menos 2 é igual a 2? Não, né? Então, aqui nós vamos ter um resultado false. Percebam a nossa legenda aqui. 3 é igual a 3? Aí sim, então a gente tem um resultado verdadeiro. 7 é igual a menos 1? Não, então nós temos o resultado false. Okay? Então, o operador de igualdade retorna verdadeiro somente se os dois valores coincidirem. Okay? O próximo operador que a gente tem para usar aqui é o operador de desigualdade. O operador de desigualdade ele é o contrário do operador de igualdade. Então, quando os valores forem iguais, ele será falso. E quando os valores forem diferentes, ele será verdadeiro. Okay? Então, menos 2 é diferente de 2? Sim. Então, eu tenho um valor verdadeiro. 3 é diferente de 3? Não. Então, eu tenho um valor false. 7 é diferente de menos 1? Sim. Então, eu tenho um valor verdadeiro. Então, percebam que ele é exclusivo em relação à igualdade, né? Quando a igualdade dá falso, a desigualdade dá verdadeiro. Então, é quase uma inversão, né, do resultado da igualdade. Okay? Eu também posso comparar valores numéricos em relação à sua posição na reta, vamos dizer assim, né? Em relação à sua grandeza. Então, eu tenho um operador maior, que vai me dizer se o primeiro número à esquerda é maior que o número que está à direita. E quando for maior, o resultado será true. Okay? Então, menos 2 é maior que 2? Não. Então, eu tenho um resultado falso. 3 é maior que 3? Não, né? Ele não é maior. Ele é igual, ele não é maior. Então, é falso. 7 é maior que menos 1? Nesse caso, sim, né? Então, a gente tem aí, nesta situação, um resultado verdadeiro. Maior ou igual, ele é muito parecido com o maior, mas além de dar verdadeiro quando o da esquerda é maior que o da direita, ele também dá verdadeiro quando eles são iguais. Tá? Então, a gente vai ter menos 2 é maior ou igual que 2? Não. 3 é maior ou igual que 3? Como ele é igual, né? Agora eu tenho verdadeiro. E a situação dele ser maior já acontecia antes. Então perceba que maior e igual vai pegar mais casos do que o maior. Né? Então o caso da igualdade também entra. E aí a gente tem os operadores de menor, né? Menor e menor igual, que funcionam exatamente da mesma forma, então vamos preencher aqui. Menos 2 é menor que 2? Sim, é menor. Então, também é menor ou igual, certo? 3 é menor do que 3? Não é menor, mas é menor ou igual. E 7 é menor que menos 1? Não é menor e nem menor ou igual. Okay? E aí a gente tem o funcionamento dos nossos operadores de comparação. Okay? Como é que eu uso isso lá na programação? Eu poderia, por exemplo, aqui ter uma variável inteira chamada idade e dizer aqui que ela é 17, por exemplo. E aí eu poderia testar aqui. Idade maior que 18. Então, eu só vou executar esse código aqui se a idade for maior que 18. Neste caso aqui, específico, como ela é 17, isso aqui vai dar false e não executaria esse trecho de código. Okay? Executaria um else se a gente tivesse na sequência. Tá?
Outra coisa que eu posso fazer aqui é criar uma variável chamada maior idade. E aí eu posso pegar esse teste, cujo resultado é true ou false, e colocar aqui. Ó. O que está acontecendo nesse momento aqui? Ó? Esta comparação vai me retornar um resultado que é ou true ou false. E esse resultado true ou false eu guardo na variável maior idade. E aí eu posso testar essa variável maior idade aqui no meu if, okay? Se isso for de meu interesse. Tá? E eu não preciso testar se a maior idade é igual a true. De novo, a mesma situação lá da possui CNH. Okay? Maravilha? Outra coisa que a gente pode fazer aqui com as nossas variáveis booleanas são os operadores lógicos. E aí a gente tem alguns operadores lógicos para a gente testar. Operadores lógicos, diferente dos operadores de comparação que trabalham com números, strings, nos dois lados e retornam como resultado um booleano, os operadores lógicos, eles operam valores booleanos e dão como resultado outro valor booleano. Então, eu tenho dois valores booleanos, faço uma operação e retorno um novo valor booleano. Né? Eu falei dois valores booleanos, mas pode ser um ou dois. Okay? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. O primeiro operador lógico que a gente vai aprender é o operador de negação. Na computação, geralmente ele é conhecido como not. Not, de não, da palavra não. Né? Então aqui eu tenho duas variáveis que já são booleanas, tá? Então percebam os valores dela. A gente tem a mesma legenda, né? Então a variável P, nesse caso aqui é não, a variável Q, nesse caso aqui é não, é falso, né? Quando eu estou dizendo não é falso. Essa P é falso e a Q é verdadeiro. Aqui P é verdadeiro e Q é falso. E aqui P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Tá? Essa situação onde eu coloco todos os valores possíveis de uma combinação de variáveis e depois eu vou fazer as operações com ela e colocar o meu resultado aqui, a gente costuma chamar de tabela verdade ou tabela da verdade. Okay? Isso vai nos permitir analisar todos os resultados possíveis de uma combinação de valores lógicos. Tá? Isso é muito utilizado na computação e também na eletrônica, especialmente eletrônica digital. Então vamos ver aqui o primeiro operador, o operador NOT de negação. Ele é um operador unário, então ele só precisa de um valor para operar e retorna um outro valor. Como funciona a negação? A negação ela inverte logicamente o valor. Então o que era true vira falso. O que era falso vira true. Okay? Então ele é muito fácil da gente enxergar. Então, se eu tenho uma variável P, que ela tem um valor false, qual é o resultado de não P? Só colocar uma exclamação na frente da variável, do valor lógico, true ou false. Então, não P é o contrário de P. Se P era false, não P vai ser true. É o caso para essas duas linhas. Né? E aqui, se P era true, não P vai ser false. Então a gente tem, ó, perceba que essa coluna ficou exatamente o inverso dessa coluna aqui. No caso do Q, né? Se Q era false, aqui é true. Então ele também, nesse caso de false, também será true. E onde Q era true, Q será false. Então, a negação, ela inverte o valor da variável. Como é que isso fica lá na programação, né? Então, digamos que esse código aqui, antes que eu queria que fosse executado só no caso de maioridade, agora eu quero exatamente o contrário. Eu quero executá-la no caso de menor idade, né? De não ser maior. Então eu venho aqui no maior e coloco um sinal de exclamação. Isso aqui vai inverter. Então, se antes ele fazia esse trecho somente quando era maior, agora ele vai fazer esse trecho somente quando ele não for maior.
Okay? Só colocar o sinal not, né, a exclamação, ele inverte o teste lógico. Okay? Isso pode ser usado em qualquer situação, tá? Inclusive numa variável. Então, digamos que eu tenho aqui uma variável chamada menor idade, e eu posso dizer aqui, por exemplo, que ela é o inverso da idade ser maior que 18. Okay? Também é uma maneira de fazer. E aí eu poderia testar menor idade aqui, em vez de maior. Okay? Faça do jeito que for mais adequado para o seu programa, siga a lógica necessária para o seu programa. Okay? Os outros operadores lógicos são os operadores e, ou e ou exclusivo. Como é que funciona o operador e? O operador e, ou AND, ele vai ser um operador que vai precisar de dois valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. E ele vai ser utilizado na programação com dois es comerciais. Tá? Como é que eu leio isso aqui? Se o valor da variável p for verdadeiro e também o valor da variável q forem verdadeiros, então o resultado será verdadeiro. Então perceba que essa situação só é verdadeira se ambos os valores forem verdadeiros. Okay? Em que linha isso aqui é verdade? Ambos são verdadeiros? Não. Ambos são verdadeiros? Não. Ambos são verdadeiros? Não. Aqui, ó, nessa linha, tanto P quanto Q são verdadeiros. Então, somente nesta linha aqui nós teremos um resultado verdadeiro. Então, percebam que P e Q só retorna verdadeiro se tanto P quanto Q forem verdadeiros. Okay? O próximo operador que a gente tem é o operador OU, o OR, tá? Representado por duas barras em pé, dois símbolos pipe. Okay? Ele está junto com a barra invertida no seu teclado. Tá? Então, o OR, ou, né, ele vai retornar verdadeiro tanto se P for verdadeiro quanto se Q for verdadeiro. Então, qualquer um das duas condições, né, dos dois valores lógicos, são suficientes para transformar o OU em verdadeiro. Percebam que no AND eu precisava que os dois fossem verdadeiros. No OU, qualquer um dos dois sendo verdadeiros, eu consigo já o meu resultado verdadeiro. Então, percebam que nessas três últimas linhas, eu tenho pelo menos um resultado verdadeiro. Nessa linha eu tenho os dois, nessa linha eu tenho somente P, nessa linha eu tenho somente Q, mas eu tenho pelo menos um verdadeiro. Então eu vou ter verdadeiro em qualquer uma situação. Aqui P ou Q tem pelo menos Q. Aqui P ou Q tem o P. Aqui P ou Q tem os dois. Okay? Só nesta linha P ou Q não tem nenhum dos dois. Então não é nem P nem Q. Então aqui ele vai ter o sinal de falso. Eu vou preencher os falsos depois para deixar a nossa tabelinha um pouquinho mais limpa enquanto eu explico. Tá? E a última operação lógica, ela também é uma operação de OU, porém ela é um OU diferente. Ele é um OU exclusivo. Então você vai usar aqui o símbolo de circunflexo. Na programação e na eletrônica digital, isso aqui é conhecido como operação exclusive OR, ou SHOR, ou XOR, dependendo da pessoa que pronuncie. E ela vai ser verdadeiro quando eu tiver ou P ou Q, mas não quando eu tiver ambos, ok? Quando eu tiver somente um dos dois, ou P ou Q, mas de forma exclusiva, ou seja, ou somente P ou somente Q. Os dois juntos, para mim, não servem. Tá? Então, aqui eu não tenho nem P nem Q, então ele não é verdadeiro. Aqui eu tenho Q e não tenho P,
Então aqui, beleza, serve para mim. Aqui eu tenho P e não tenho Q. Beleza, serve para mim. Aqui eu tenho os dois, então não é exclusivo de um, né? Os dois são verdadeiros, então aqui para mim é falso. Okay? Agora a gente pode preencher os falsos da tabela aqui e a gente consegue visualizar a nossa tabela verdade completa. Okay? Então, percebam que para cada um deles eu tenho uma aplicação, né? Então a minha lógica é que vai me dizer qual deles eu vou precisar usar. Vamos ver como é que eu uso isso na programação, né? Deixa eu tirar essa aqui da menoridade, vou deixar só o maioridade aqui. Então, digamos que eu tenho uma lógica assim, ó. Eu preciso saber se o meu usuário é maior de idade, preciso também saber se o meu usuário possui CNH e preciso também que o meu usuário tenha uma CNH válida. Se essas três condições aqui acontecerem, então eu faço o meu código aqui, que pode ser, por exemplo, liberar o carro para o meu funcionário trabalhar, por exemplo. Né? Então, ó, isso aqui só vai dar verdadeiro se todas as três situações forem verdadeiras. Lembre do sinal OU. Né? Se você usasse... do sinal E, perdão. Né? Se você usasse o sinal OU, qualquer uma das três seria suficiente. Né? Se ele fosse maior de idade, ou se ele possuísse CNH, ou se a sua CNH fosse válida. Okay? Aí você pode encadear e fazer quantas vezes você precisar. Tá? Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é a ordem de precedência, tá? Então percebam que a partir do momento que eu tenho es e ous e possivelmente nots, né, nãos aqui juntos, né? Como é que isso aqui é avaliado, né? A gente tem que prestar bastante atenção quando a gente tem essas expressões booleanas, né? Que tem vários sinais diferentes, assim como na matemática, né? Se você tiver lá int x é igual a 18 mais 3 vezes 5, a gente sabe da matemática, né, que eu não posso fazer essa soma primeiro, eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro, o resultado dessa multiplicação eu vou somar, ou então eu posso vir aqui e usar parênteses para criar uma precedência, né? Executar isso aqui primeiro e depois de executar isso aqui, eu faço essa multiplicação. Se você tiver uma expressão booleana, você tem também essas mesmas questões. Vamos ver como é que isso fica. Né? Primeiro, eu vou mostrar aqui para você uma nova variável, né? Variável chamada R. Essa variável R, ela tem, então, falso nas 4 primeiras linhas e verdadeiro nas seguintes linhas. Então, cada vez que eu coloco uma nova variável na minha tabela da verdade, eu dobro a quantidade de linhas. Né? Então, agora a gente ficou com bem mais. Aqui eu tenho essas situações aqui não fazem sentido para esses caras aqui. Eu vou mostrar agora uma tabela estendida para a gente aqui, onde a gente vai operar os nossos demais valores aqui, né? Para P, Q e R. Okay? Então vamos tentar calcular o resultado dessas duas expressões aqui. Tá? Então digamos que eu tenho essa primeira expressão, ó, não P ou Q e R. Aqui eu tenho uma expressão bem complexa, né? Como é que eu avalio isso aqui? A operação que tem maior precedência é a expressão de negação. A primeira coisa que ele vai fazer é negar o que ele tiver que negar. Inverter os valores lógicos. Tá? Então essa negação P não é negação de tudo, é negação somente de P. Ele não vai fazer tudo aqui e negar P. P vem
a negação vem primeiro. Depois, a precedência é a operação e, okay? A operação e, ela é precedente, então ela faz antes da operação ou. A operação ou é sempre a última, é a de menor precedência. Também a ou tem uma precedência menor do que a ou exclusivo. Então, o ou exclusivo também é feito antes de ou. Como a gente não usa muito, né? Eu coloquei exemplos aqui com e, ou e não, que são as mais utilizadas. Então, primeiro as negações, depois as operações e depois as operações ou. As operações e são como a multiplicação na matemática. E as operações ou são como a soma na matemática. Inclusive, elas são chamadas de multiplicação lógica e soma lógica lá na eletrônica. Okay? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Como é que fica essa expressão, então, né? Primeiro, eu vou ter que avaliar aqui, ó, um não P. Então, eu vou ter o contrário de P. Ou é a última coisa, né? Então, portanto, é ou isso tudo, né? Como ele vai ser a última coisa, tem que fazer primeiro Q e R. Então, Q e R, ela vai ser verdadeiro quando tanto Q quanto R forem verdadeiros. Como é que isso aqui é avaliado pelo computador? Ele vai fazer esse lado, não P, né? E se não P for verdadeiro ou falso, mesmo assim ele vai ter que fazer o ou, certo? Porque pode ser verdadeiro do outro lado. Tanto faz um quanto o outro. Okay? Então nós vamos ter que fazer a expressão inteira para todos os casos. Q e R, ele é verdadeiro somente quando tanto Q quanto R forem verdadeiros. Então, a gente vai ter duas situações que tornam isso aqui verdadeiro. Não P e Q e R. Então, vamos ver onde ele já é verdadeiro por não P. Ele é verdadeiro por não P quando P for falso. Okay? Então, percebam que aqui P é falso. Não P é verdadeiro. Ele precisa saber o restante? Esse outro lado do ou aqui? Para continuar a expressão? Não precisa, porque não P já é suficiente. Então, ele já avalia como verdadeiro e nem olha isso aqui. Ó. O C# é esperto o suficiente para não avaliar o restante da expressão. Então, se não P já é suficiente, ele nem avalia. Então, vamos pegar todas as linhas onde não P é verdadeiro e já vamos colocar aqui. Ó. Esta linha também, ó, que eu tenho não P. Não P aqui e não P aqui. Okay? São essas situações aqui. Então, todas essas situações dão verdadeiro só por causa dessa primeira parte aqui. Aí eu tenho um ou, né? Mesmo que isso aqui seja falso, eu tenho um ou. Então, eu tenho mais uma alternativa. Qual é a outra alternativa? Q e R. Q e R vai ser verdadeiro quando tanto Q quanto R sejam verdadeiros. Então, vamos ver aqui onde isso acontece. Q e R são verdadeiros nesta linha e nesta linha, tanto Q quanto R. Okay? Então, esta linha aqui vai avaliar verdadeiro, perceba que ela já era verdadeiro por causa de não P, e esta linha aqui também vai avaliar como verdadeiro aqui. Mesmo sendo o não P sendo falso, né? Q e R é verdadeiro e serve tanto não P quanto, né, ou Q e R. Então, essas são as linhas que vão avaliar verdadeiro. Esta linha avalia falso porque não P é falso, né? Inverti P deu falso. E eu não tenho a situação de Q e R. Não tenho as duas. Aqui a mesma coisa. Eu não tenho não P e não tenho Q e R. Aqui eu não tenho não P e também não tenho Q e R. Então, portanto, aqui é falso e aqui é falso. Okay? Vamos avaliar essa outra expressão aqui. Ó. Essa outra expressão,
eu mudei a precedência. Ela é muito parecida, né? Tem P, Q e R, tem um OU entre P e Q, tem um E entre Q e R, mas eu mudei um pouquinho. Ó. O que eu fiz aqui? Eu tirei a negação de P, coloquei a negação em R e coloquei uma precedência aqui. Ó. Então, como é que é essa minha expressão aqui? Ó? O não R tem precedência, né? Então, ele tem que fazer o não R antes de fazer qualquer operação com R. E eu tenho uma operação E entre o lado direito, que é não R, e o lado esquerdo, que é P ou Q. Ah, mas eu não tenho que fazer o E primeiro? Tenho que fazer o E primeiro, porém eu tenho um parênteses aqui forçando que o meu E é feito sobre este grupo todo. Então, no final das contas, eu tenho que fazer primeiramente o P ou Q para poder operar o E sobre o não R. Então, eu tenho P ou Q de um lado e não R, uma operação de E, ok? Então, como é que fica essa situação aqui? Ó? Só vai ser verdadeiro quando tanto não R quanto P ou Q sejam verdadeiros. Então, vamos ver como é que o computador avalia isso. Ele sabe que ele tem que fazer um E, onde os dois lados têm que ser verdadeiros. Então, se o primeiro lado não for, ele já vai matar o lado esquerdo, né? E quando esse lado aqui não vai ser verdadeiro? Somente quando P e também Q forem falsos, né? Porque tanto P quanto Q tornam esse lado verdadeiro. Então, quando esse lado for falso, eu já mato. Então, quando ele é falso? Quando P nem Q forem verdadeiros. Onde a gente vai ter essa situação? Nesta primeira linha, né? Que nem P nem Q são verdadeiros. Então, aqui, como esse primeiro lado é falso, deixa eu arrumar a minha planilha aqui e eu já retorno. Então, quando nem P nem Q são verdadeiros, né? Os dois são falsos, esta operação OU dá falso, e aí sendo falso um lado do meu E, o meu E inteiro é falso, ele já consegue matar essa expressão aqui, avaliando só a primeira parte. Tá? Então, temos P ou Q falso aqui ela vai ser verdadeiro, 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 e aqui também ela vai ser falso. Então, nestas duas linhas aqui, a gente já mata na primeira metade da expressão. Nas demais, né, como isso aqui é verdadeiro, eu preciso avaliar a segunda parte para ver se ela é verdadeiro também, né? Porque o E só vai dar verdadeiro quando as duas partes forem verdadeiras. Então, quando não R é verdadeiro? Quando R for falso. Então, ó, R é falso nas primeiras 4 linhas. R é verdadeiro nas últimas linhas. Então, nessas linhas aqui, ó, só por causa do R, ele vai ser falso em todo mundo. Então, aqui é falso, falso e falso. Então, nessas 3 linhas aqui, R é falso. Como ele é não R, aqui ele será verdadeiro. Okay? Então, vamos conferir, né? Eu tenho que ter, para que essa linha seja verdadeira, um R falso e um P ou um Q verdadeiro. Então, eu tenho R falso e nessas 3 aqui, ó, aqui só Q, aqui só P e aqui os 2 verdadeiros. Então, ele só vai ser verdadeiro nessas 3 linhas aqui. Okay? Então, é assim que a gente avalia expressões lógicas encadeadas numa sequência. Okay? E aqui, né, é exatamente aquela situação que a gente já tinha visto, né? Como é que vai funcionar isso aqui? Ele vai ter que fazer entre o E e o OU, primeiro o E, né, que tem uma maior precedência, e no E desses dois caras aqui, primeiro essa negação. Então ele vai ver, primeiro, se não possui CNH, e se ter maioridade e não ter CNH, dá verdadeiro. Se isso aqui der verdadeiro, ele nem precisa fazer o restante, porque isso aqui já é suficiente. Se isso aqui der falso, ele tem que fazer a seguinte, porque ele tem um ou, né? Ou tudo isso, ou isso aqui. E se tudo isso, ou CNH válida,
forem verdadeiros, aí ele faz o que tiver no bloco lá de dentro, ok? Beleza. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, bacana, né, no nosso C# em relação a variáveis booleanas, é o nosso operador ternário. O que é o operador ternário? O operador ternário, ele recebe um resultado booleano e retorna um resultado que é diferente de booleano, né? Então, diferente das comparações, né, que recebiam valores que eram não booleanos e retornavam um booleano, o ternário ele recebe um booleano e retorna um valor diferente de booleano. Então, por exemplo, né, a gente pode criar aqui uma variável string e chamada, por exemplo, de, sei lá, resultado, não consegui pensar num nome melhor agora. E eu quero que o meu resultado, né, eu vou colocar aqui no comentário para a gente entender. Eu quero que ele seja maior ou então menor, de acordo com o resultado dessa variável aqui, ó, desse valor booleano. Eu quero uma string com o texto maior ou uma string com o texto menor, de acordo com o booleano maioridade. Como é que eu faço isso? Eu pego maioridade e coloco uma interrogação. Eu estou perguntando, ele é maior de idade? Se ele for maior de idade, eu coloco o resultado que eu quero para true. E aí eu coloco o resultado, o sinal 2 pontos, e o resultado para false. Então, como é que ele vai avaliar isso aqui? Ó? Ele vai pegar o que tiver à esquerda da interrogação e vai avaliar como um valor booleano. Então, isso aqui tem que dar ou verdadeiro ou falso. Tá? Eu coloquei aqui a variável, mas poderia também ser um teste diretamente aqui, tá? Não teria nenhum problema, desde que o resultado disso seja booleano. Como dentro de um if, mesma situação, tá? Isso aqui é, na verdade, muitas vezes chamado de if ternário. Okay? Por que ternário? Porque ele tem 3 valores e não 2. Então, ele vai avaliar essa expressão aqui como um resultado booleano. Se o resultado booleano disso aqui for verdadeiro, ele vai retornar o primeiro valor logo depois da interrogação. Se ele for falso, ele vai te retornar o segundo valor após a expressão. Essa é uma maneira de você converter um booleano em string, né, ou em número, e você vê a melhor maneira para você. Isso aqui poderia ser também, por exemplo, lá no nosso exemplo de possui CNH, né? Por exemplo, vamos voltar a ele aqui. Possui carteira de motorista igual a true, por exemplo, né? Aí você poderia colocar uma variável string aqui, chamada, sei lá, por exemplo, habilitado, e ela é igual a se ele possui CNH, sim. Se ele não possui CNH, não. E aí você poderia exibir sim ou não, em vez de exibir a palavra true ou exibir a palavra false, que não faz o menor sentido para seres humanos, ok? Então, essa é uma maneira de você converter, né, um booleano aqui em uma string para poder exibir de alguma maneira, ok? Então, essa é a maneira que a gente tem para trabalhar com variáveis booleanas, ok? Então, o nosso conteúdo da nossa aula era este, tá? Agora, eu vou fazer um exercício bem grande com isso, somando tanto decisões simples da aula que nós vimos há alguns dias, quanto a parte de variáveis, expressões e comparações booleanas. Então, vai ficar um exercício um pouquinho longo, esse nosso vídeo que já está aí com 40 minutos, vai se estender bastante, tá? Então, o conteúdo era esse, daqui para frente são aplicações, tanto dessa aula quanto da aula anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar todo esse conteúdo e vamos aqui desenvolver um programa útil para a vida real em cima de decisões, comparações e operações lógicas.
ok? Então, de onde veio a minha ideia, né? A minha ideia veio do site da universidade, da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde ela tem um site chamado, um hot site chamado Tudo Sobre Coronavírus, né? Vou mostrar para vocês aqui, né? Vou colocar o link na descrição depois. Faculdade São Leopoldo Mandic tem um site chamado Tudo Sobre Coronavírus. Então aqui ela tem diversos assuntos úteis para a gente. Entre eles, ela tem um conteúdo chamado Protocolo de Triagem para o Covid. Tá? Então se você acessar esse conteúdo aqui, ele é um PDF que está no Google Drive, né? Você vai achar este PDF aqui. Este PDF aqui, ela tem um protocolo para triagem inicial de COVID e um protocolo para triagem avançada. Tá? Então ela tem aqui, na verdade, um fluxograma de como atender pessoas, né, uma sugestão, obviamente, de como atender pessoas com COVID ou suspeitas de COVID ou possíveis suspeitas de COVID, né? Feita aqui pelo professor doutor André Ribas Freitas, né? Eu achei esse fluxograma muito interessante para a gente fazer um software baseado nisso, né? Então, qual que é a minha ideia? Eu peguei esses protocolos e adaptei para uma situação, por exemplo, de um atendimento telefônico. Tá? Aqui ele tem algumas coisas que são critérios médicos, por exemplo, isso aqui não faz sentido para a gente. O que faz sentido para a gente seria uma situação de atendimento telefônico. Digamos que eu tenho um atendente e a pessoa liga, olha, eu quero saber o que eu tenho que fazer, estou me sentindo mal aqui, preciso ir para um atendimento de Covid, não preciso ir, o que eu faço? Tá? Então, foi nessa situação, foi adaptado em cima desse protocolo e a gente vai montando em cima desse protocolo aqui a nossa necessidade, ok? Não vai ser exatamente porque eu não tenho aqui a análise médica, eu só vou ter possibilidades por telefone, ok? Então vamos ver como é que ficaria uma adaptação disso aqui. Lembrando, isso aqui é muito importante, tá pessoal? Vou até voltar aqui, é muito importante. Isso aqui é um exemplo pedagógico que nós vamos fazer. Não é um software que deva ser usado na vida real, ok? Não usem isso na vida real. Procurem atendimento médico, ajuda especializada. Não use isso aqui para fazer seu diagnóstico, ok? Isso aqui é um exemplo pedagógico de programação no Enem de medicina, ok? Então, vamos voltar lá. Então eu quero fazer um programa onde eu consiga avaliar o que eu tenho que fazer com um paciente, um suposto paciente de COVID. Então o nosso fluxograma fala inicialmente aqui, ó, que pacientes que estejam com febre, tosse ou outro sintoma respiratório, eles têm sequência nesse fluxo. Se ele não tiver com essas três situações, nem adianta, não tenho nada a fazer, ok? É essa a situação, ele nem faz parte desse protocolo. Depois, ele vai ter aqui, ó, eu vou simplificar, depois vocês leiam com calma, tá? Vou simplificar aquilo que nos interessa. Ele vai avaliar depois se essa pessoa tem sinais de alarme ou fatores de risco de agravamento, né? Então a gente tem uma situação chamada presença de sinal de alarme e uma situação chamada presença de fator de risco de agravamento. Vou ignorar aqui critérios médicos, ok? Então se ela possuir um sinal de alarme ou um fator de risco de agravamento, a gente sabe que eu tenho que encaminhar essas pessoas para unidade de atendimento. E se a situação for muito grave, eu tenho que encaminhar a ambulância para o local. Então aqui eu estou começando a enxergar um protocolo, tá? Caso ele não tenha, né, sinais de alarme e fatores de risco, aí eu só recomendo isolamento domiciliar, ok? O que eu preciso saber? Quais são os sinais de alarme? Falta de ar, aumento na frequência respiratória, dor torácica e sensação de desmaio. E quais são os fatores de risco de agravamento? Eu tenho dois grupos, né? Um grupo para maiores de idade e um grupo para menores de idade, tá? Para maiores eu tenho, se a pessoa for maior de idade, tiver mais de 65, já é um fator de risco de agravamento. Não importa nada mais.
Mas também eu posso ver aumento da frequência respiratória, né, para maior de idades, que é o caso que já era um sinal de alarme de qualquer maneira. Doença coronariana prévia, doença crônica descompensada e para menores, né, o conjunto de fatores de risco é diferente. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, se essas siglas não forem isso, pessoal da saúde, me desculpe, tá? É que eu, pela minha pesquisa, eu descobri que isso aqui é hipertensão arterial sistêmica e isso aqui é diabetes mellitus. Não sei exatamente o que é isso, pode ser que não seja isso, então me desculpem, profissionais da saúde, se não for. Como isso aqui é um programa pedagógico, não há nenhum problema. E outras doenças crônicas também são suficientes para ser um fator de risco para menores. Então a gente já percebeu que a gente vai ter que saber a idade, né? Nós vamos ter que saber a idade, nós vamos ter que saber esse monte de perguntas aqui que vai ter que ser feita no nosso atendimento. Então, vamos começar o nosso programa perguntando a idade, ok? Então, vamos primeiro fazer uma telinha aqui, né? Alguma coisa. Então, vou começar limpando a minha tela. A cada execução eu quero que a minha tela fique limpinha, comece do zero. Vamos exibir algumas coisas aqui para o nosso usuário, para ele saber o que ele está fazendo. Então, vou fazer aqui algumas informações para ele. Então, primeiro eu vou dar um título para o nosso programa, né? Triagem para Covid-19. Okay? Eu preciso avisar, né? Obviamente, vou quebrar uma linha, vou dar a fonte, né? Adaptado D, vou pegar o URL aqui. Sempre temos que dar crédito quando utilizarmos alguma coisa que não foi feita por nós, ok? Não esqueçamos de fazer isso. E aí eu vou dar uma mensagem, né? Resultado estritamente educacional. Procure ajuda especializada, ok? Um aviso de que isso aqui não é brincadeira, não é uma situação onde você possa usar este programa aqui como um resultado médico, ok? Uma opinião médica, por favor. Ok, eu acho que aí a gente já tem uma telinha bacana. Depois, eu acho que a gente deve, então, solicitar ao usuário que ele informe a idade dele, né? Então, vamos dizer, qual a idade do paciente? Ok? Essa é a primeira coisa que eu quero saber. Idade do paciente. Eu dei um write aqui porque eu quero que a minha leitura fique na mesma linha. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um console readline, ok? Para que a gente leia o que o usuário digitou até ele pressionar um Enter, até acabar a linha, né? E aí o que eu quero fazer aqui? Percebo que eu já tenho um programa um pouquinho mais próximo de um programa final, né? Um programa real. E eu quero ter a possibilidade aqui de finalizar o meu programa dizendo aqui, ó, idade inválida. E finalizar o meu programa caso o que foi digitado aqui não seja uma idade válida, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o resultado do readline e vou converter para uma variável inteira, né? Então, vamos lá. Vamos criar as variáveis aqui no começo, tá, pessoal? É uma praxe de programação. Vou criar uma variável chamada idade, ela vai ficar em branco até que isso aqui seja executado. Para converter esse valor string aqui em número, eu vou usar a estratégia do try-parse. Okay? Então, o try-parse vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai me retornar se isso aqui deu sucesso ou não a minha conversão. Como é que ele funciona? Primeiro, ele tem que ter o valor
string, que eu quero converter, tá? Tem que ter uma string. E depois ele tem que ter a palavra out e o valor inteiro onde vai ser armazenado. Uma variável inteira onde ele vai armazenar o resultado da conversão. Então, é a minha idade lá em cima. Então, ele vai tentar converter isso aqui para número e, se for possível, ele vai gravar na variável idade. E vai retornar verdadeiro ou falso se isso aqui teve sucesso ou não. Então, aqui, ó, o que vai aqui? O resultado do meu console readline, ou seja, o valor digitado pelo usuário. Então, eu posso colocar aqui, ó, console readline, e a variável idade vai estar convertida ao final da execução disso, né? E aí eu posso criar uma variável aqui, ó, booleana, né? E dizer assim, ó, se eu obtive sucesso, não, como é que eu vou chamar aqui? Idade numérica. Então, ó, se ele digitou uma idade numérica, isso aqui vai estar nesta variável. Okay? E aí eu posso fazer um teste aqui com if, né? Então, se ele digitou uma idade numérica, então, na verdade não, se ele não digitou uma idade numérica, eu posso exibir aqui uma idade inválida, ok? E posso também finalizar o nosso programa indicando um código de erro, ok? Então, ó, se a idade não for numérica, né, se ele digitar alguma coisa que não é um número, o meu programa vai finalizar. Então, só para ter certeza se o meu programa está finalizando pelo motivo certo ou não, eu vou colocar aqui, ao final, um obrigado. Então, este obrigado aqui só tem que aparecer se a idade for numérica, né? Se ela não for numérica, ele tem que sair por aqui e não continuar o nosso programa. Então, vamos fazer um primeiro teste, vamos ver se a nossa aplicação está indo bem. .NET Run, ele vai compilar. Está compilando, né? A primeira vez demora um pouquinho mais. Aproveitar para tomar um cafezinho aqui. Então, a gente quer, né, que se a idade não for numérica, ele saia dizendo idade inválida. Se ela for numérica, vai continuar o programa e vai sair dizendo obrigado. Então vamos lá. Eu percebi que tem um errinho de português aqui, que eu já vou corrigir. Adaptado. Okay. Ó, triagem para Covid-19, adaptado D e o endereço. Resultado estritamente educacional, procura ajuda especializada. Qual a idade do paciente? Então, digamos que eu digite 18, ele sai dizendo obrigado. Ok? Tudo certo. Vou executar novamente. Se eu disser que a idade do paciente é qualquer coisa, ele me dá uma idade inválida e finaliza o programa sem chegar na linha obrigado. Era exatamente isso que a gente queria. Porém, não é qualquer número que vai dar uma idade válida, certo? Outras situações onde a idade será inválida é, por exemplo, se a idade for, por exemplo, menor que 0. Então, olha só, idades negativas também são inválidas, né? Então, a minha condição if ficou mais bacana, ficou uma expressão aqui, ó. Se a idade não for número, já é suficiente. Mas se ela for número, ainda tenho que avaliar uma outra coisa. Ou, se a idade é menor que 0, também vai ser inválida. E eu tenho mais um ou aqui. Vamos colocar uma faixa de idade, vamos dizer que ela tem que ser só até 130, ok?
não vamos aceitar idades maiores do que 130. Então vamos rodar o nosso programa e vamos ver se isso ficou bacana. Estamos tentando fazer um programa que não quebre, né? Então vamos lá, vamos dizer que eu tenho uma idade chamada -8, não pode. Ok, idade inválida. Digamos que a idade seja exatamente 0, seja um recém-nascido, tudo bem, sem problemas. Vamos testar a idade agora, uma idade normal, 50 anos de idade, beleza, funciona. Vamos testar uma idade no limite máximo, 130, ele já não aceita, porque eu disse que se ela for maior ou igual que 130, ela não vai permitir. Na verdade, eu quero aceitar ainda o 130, eu não quero aceitar o 131. Então, eu mudei o maior igual para maior. Se eu colocar agora o 130 é para ele aceitar, e se eu colocar 131, ele não deve aceitar mais. Okay? Isso deve ser suficiente para qualquer pessoa viva no planeta Terra. Não me recordo de pessoas com mais de 130 anos. Okay? Então, maravilha. A gente já tem um programa que valida a idade perfeitamente. Não tem nada que você possa digitar aqui, né? Inclusive, se você digitar um Enter direto, sem digitar nada, não vai ter nenhum problema aqui. Ó. Ele vai validar perfeitamente e não vai travar em nenhuma situação. Isso é um bom exemplo de validação para números, né? Aqui, no caso, a gente saiu do programa, mas não necessariamente você precisaria fazer isso. Você poderia usar um else aqui, por exemplo, se preferisse. Okay? Então, vamos lá. A idade a gente já sabe. Agora, a gente precisa partir para o questionário, né? A gente precisa saber, primeiro, isso aqui, ó, se ele tem febre, tosse ou outro sintoma respiratório. Se ele não tiver nenhum dos três, a gente já sabe que a gente só recomenda isolamento domiciliar. Okay? Essa é a primeira situação que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos avaliar isso aqui. Abri sem querer aqui. Vamos lá. Então, eu preciso ter um jeito agora de fazer essas perguntas para o usuário. Então, eu vou usar um console writeLine e vou avisar para ele o seguinte. Vou quebrar uma linha aqui. E vou dizer para ele, responda S para sim. Vamos colocar. Ou outro caractere qualquer para não. Então, eu estou dizendo para ele que se ele digitar S, eu vou considerar como sim. Qualquer outra coisa eu vou considerar como não. Ok? Responder S para sim ou outro caractere qualquer para não. Eu posso até diminuir aqui. Ó. Posso dizer aqui ou outro para não. Já fica claro, né? Isso vai valer para todos os questionários daqui para frente. É só uma informação para o usuário. Então, console writeLine. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele é aqui, ó. Se ele está com febre. Então, vou perguntar aqui. Paciente com febre? Só que eu não vou usar o writeLine. Eu vou usar o write para ele ficar na mesma linha. E vou fazer lá o nosso console readline. O resultado aqui desta pergunta, eu quero que seja um booleano, verdadeiro ou falso, ok? Então eu já vou criar uma variável para ele. Vou criar aqui, ó, logo depois da variável idade, uma variável booleana chamada febre. Essa febre aqui vai ser sim ou não. Okay? Aqui no readline, né, se eu vier aqui e colocar a minha variável febre, isso aqui não vai funcionar, porque o resultado disso aqui é uma string. Né? Como é que eu posso fazer
essa string aqui retornar um booleano verdadeiro se ele digitou S ou falso se ele digitou qualquer outra coisa. Eu posso usar uma comparação, né? Então, se isso aqui for igual a igual assim, né? Isso aqui é uma comparação. O resultado disso vai ser verdadeiro ou falso e vai ser gravado na variável febre, ok? Então, vamos ver se isso aqui funciona? Então, dado do paciente, no caso aqui eu vou colocar 12, a gente não está fazendo nada com ela ainda, e aí ele está me perguntando se S para sim ou outro para não. Se eu responder S, ok? A gente precisaria olhar o resultado da variável lá, né? Vamos exibir aqui só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Console WriteLine, e eu vou mandar exibir o resultado disso aqui. Febre igual, deixa eu colocar uma interpolação aqui, é uma boa maneira da gente testar a nossa variável, nosso operador ternário, né? Então, se ele estiver com febre, eu quero exibir sim. Se não, eu quero exibir não. Ok? Lembra lá do nosso ternário, ainda, da aula de hoje? Ok, o que eu fiz de errado aqui? Ok, isso aqui não pode estar aqui dentro, tem que estar do lado de fora. Vamos lá, vamos criar uma string, vou chamar de com febre, é só para a gente testar aqui, tá? A gente já vai apagar essa variável. Aí é igual isso aqui. Testo fora e eu pego isso aqui e coloco aqui, aí tudo vai funcionar. Vamos ver se isso aqui deu certo. Então aqui, ó, eu criei uma string chamada confebre, que ela vai ser sim se a variável febre for verdadeiro e não se a variável febre for falso. Okay? Falta um ponto e vírgula aqui, vamos lá novamente. Dado do paciente, vamos colocar um valor qualquer. Vou colocar o S maiúsculo. Perceba que febre deu verdadeiro, então aqui no meu ternário ele gerou a string sim. Agora, vou colocar outro valor qualquer. Opa, aqui eu tenho que digitar uma idade válida, vou colocar um valor qualquer, ele avaliou como não. Okay? Uma coisa interessante disso aqui é que eu vou poder avaliar como não simplesmente batendo Enter sem falar nada. Então, fica bem rápido para um operador, né? Ele só vai ter que apertar S quando for sim. Em todas as outras situações, ele só vai batendo um não. Deixa eu colocar um /n aqui para ser obrigado a ficar mais afastadinho. Maravilha. A única coisa que não está legal aqui ainda, nessa nossa leitura de sim ou não, é que se eu digitar um S minúsculo, ele ainda vai ser considerado não, ok? Porque, no caso aqui, a minha comparação está testando somente com um S maiúsculo. O que eu posso fazer para resolver isso é pegar o que foi digitado e converter em maiúsculo antes de testar se é um S, ok? Aí a gente já tem o nosso esquema de digitação de sim ou não prontinho. Então, vou digitar uma variável qualquer aqui, vou colocar um S minúsculo e agora ele já avaliou como sim. Okay? Então, maravilha. Agora eu não preciso mais disso aqui e a gente já tem um padrão para as nossas perguntas de sim ou não. Okay? Eu perguntei aqui para febre, agora eu vou perguntar para tosse e para qualquer outro sintoma respiratório. Né? O que eu vou fazer? Vou copiar aqui o nosso febre, vou criar um novo para tosse e vou criar um novo para sintoma respiratório. Paciente com tosse, aqui a minha variável vai ter que ser tosse e aqui é outro sintoma respiratório. Okay? E a minha variável aqui vai chamar outro
sintoma respiratório. Ok? Então, essas duas variáveis eu preciso criar lá em cima, né? Eu criei uma para febre, vou usar a vírgula para criar uma para tosse e uma para outro sintoma respiratório. Okay? Então, agora eu tenho 3 variáveis booleanas que eu vou, as 3, perguntar para o usuário se ele tem febre, se ele tem tosse, se ele tem outro sintoma respiratório, e vou gravar nessas 3 variáveis aqui. Okay? Então, vamos ver se isso aqui funcionou, né? Só se ele não quebra. Então, como é que isso aqui vai ficar? Um paciente tem uma idade qualquer, então não tem febre, sim tem tosse, não tem sintoma respiratório. Okay? É assim que eu quero que o meu programa funcione. Nesse caso, tosse tem que ser verdadeiro, febre e sintoma respiratório tem que ser falso. Agora eu já tenho uma primeira avaliação aqui, né? Se ele não tiver um desses 3 sintomas, na verdade, ele não tem nenhuma recomendação, né? Sequer ele está dentro da triagem. Então, já vamos fazer um desvio aqui no nosso programa. Vamos lá. Se acontecer de ele, vamos lá, não ter febre e não ter tosse e não ter outro sintoma respiratório, ou seja, ele não tem nenhum dos 3, né? Não tem febre e também não tem tosse e também não tem outro sintoma respiratório, ou seja, não tem nenhum dos 3. Então, eu já posso dar o meu resultado final aqui para ele. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou quebrar uma linha e vou dizer para ele assim: nenhuma recomendação específica. Eu vou colocar uma hashtag aqui, fique em casa, ok? Beleza? Fique em casa, ok? Só vamos dar uma floreada aqui. Console foreground color, vai ser um console color, vamos colocar um green aqui, né? Tá verdinho, porque não tem nenhum problema, ok? Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é voltar a cor para a cor padrão antes de sair, né? Então, vou fazer aqui no final, console.resetColor, para garantir que a nossa cor volta ao padrão antes de dar o obrigado aqui no final, seja lá qual for a cor que a gente exibir. Okay? Então, aqui não tem nenhuma recomendação específica. E aqui no else, só para a gente saber o que a gente está fazendo, eu vou mandar exibir aqui um console writeLine, dizendo que aqui eu continua. Ok? A gente vai tirar isso aqui, só vai colocar agora para ver se o nosso programa está certo até aqui. Então aqui a gente já passa a ter o primeiro resultado final, né? Então, não importa a idade do paciente, se ele não tiver febre, não tiver tosse e nem tiver sintoma respiratório, nenhuma recomendação específica, fica em casa. Obrigado. Ok? Maravilha, nosso programa está começando a ficar bonitinho. Agora a gente precisa testar se aquela nossa expressão lógica deu certo. Vou colocar uma idade qualquer, vou colocar febre e não vou colocar o restante. Percebam que continua. Agora eu vou colocar tosse, somente tosse, também continua. Somente outro sintoma respiratório. Também continua. E agora eu vou colocar uma combinação de 2 deles. Febre e sintoma respiratório também continua. Ok? Então, nosso programa está bacana, já dando o primeiro passo do nosso diagnóstico, né? Da nossa triagem. Agora,
Caso ele tenha isso, né? Na verdade, o que acontece? Eu tenho que avaliar sinais de alarme ou fator de risco de agravamento. Então, eu vou ter que fazer as duas coisas, sinais de alarme e fatores de risco de agravamento. Então, vamos começar com os sinais de alarme, porque os sinais de alarme, eles não dependem da idade, não. Sinais de alarme são iguais para todo mundo. Os fatores de risco, eles dependem da idade, né? Então, vamos fazer primeiro os sinais de alarme. Falta de ar, aumento de frequência respiratória, dor torácica e sensação de desmaio. Ok? Então, vamos lá. Vamos criar variáveis para esses carinhas aqui, né? Então, vamos ter mais uma lista de variáveis booleanas. Eu vou precisar uma para falta de ar, uma para aumento de frequência respiratória, outro para dor torácica e outro para sensação de desmaio. Ok? Maravilha. Essas são as 4 perguntas que eu tenho que fazer. Então, vou copiar uma pergunta aqui. Percebam que eu só quero fazer essas perguntas se ele tiver ou tosse, ou febre, ou sintoma respiratório. Okay? Então, ele vai aqui dentro do meu else daquele primeiro if. Né? Eu só vou perguntar isso se não acontecer aquilo. Posso até fechar aqui, porque eu não preciso mais daquele bloco. Né? Fica mais legível para a gente. Então, agora eu vou perguntar se o paciente tem falta de ar. E vou gravar isso na variável, não na variável febre, na variável falta ar. Ok? Então, feita a primeira pergunta, agora eu tenho as outras, são 4 no total, né? Então, vou colar ela aqui mais 3 vezes. Então, a segunda pergunta é aumento da frequência respiratória. Então, aumento de frequência respiratória. E vou guardar aqui na variável aumento frequência respiratória. A próxima pergunta que eu tenho que fazer é se ele está com dor torácica. Aqui é dor torácica. E aqui eu vou usar a variável dor torácica. E sensação de desmaio. Com sensação de desmaio. E aqui é sensação de desmaio. Ok? Então agora o meu programa vai perguntar essas 4 coisas. Aí, qual é a lógica aqui? Ó? Vamos primeiro ver se ele está perguntando as 4 coisas, né? .netrun. Opa, não salvei antes. Deixa eu cancelar aqui a compilação. .netrun. Baby steps, né, pessoal? Um passo de cada vez, começa pequenininho e vai adicionando funcionalidades. Então, digamos que ele tem uma idade de 45, ele tem que ter pelo menos um dos 3 sintomas para continuar, e aí vem, ó. Percebe que agora ele continuou, né? Se não tinha nenhum dos 3, ele já saía. Tem falta de ar? Vou colocar qualquer valor, porque a gente ainda não está fazendo nada com isso. Beleza. Perguntou os 4. Eu vou colocar aqui no nosso programa também diferenciar aqui, né? Quando ele passou e a gente estiver perguntando aqui como é que chama isso? Sinais de alarme, né? Vou colocar um aviso aqui para ele que a gente já está levantando agora os sinais de alarme. Vou fazer o seguinte, eu vou quebrar uma linha e vou colocar aqui, ó, sinais de alarme. Ok? Aí ele vai perguntar. Agora, o que a gente quer fazer? Agora a gente tem... a gente já pode criar uma variável aqui, ó. Vou
vou criar lá em cima uma variável booleana e eu vou chamar ela de possui sinal de alarme. E aqui, ó, eu já consigo avaliar. Então, eu vou dizer que ele possui sinal de alarme se uma dessas 4 variáveis aqui, ó, for verdadeira. Então, se ele tiver falta de ar ou aumento de frequência respiratória ou dor torácica ou sensação de desmaio, ele possui sinais de alarme. Tá? Ficou ruim isso aqui, né? Vou ensinar para vocês como geralmente a gente faz isso. A gente dá um Enter e um Tab aqui, ó, e a gente faz assim, ó, fica bem mais legível. Então, olha lá, ele possui sinal de alarme com falta de ar, ou aumento de frequência respiratória, ou dor torácica, ou sensação de desmaio. Beleza. Agora a gente já tem uma variável chamada possui sinal de alarme, bem bacana para a gente poder avaliar também lá o nosso próximo teste, né? Nosso próximo teste aqui. E aqui, né, ó, ele vai avaliar, vai fazer uma coisa ou outra, dependendo dessas presenças aqui. Agora, a gente precisa levantar também os fatores de risco de agravamento, tá? Porém, os fatores de risco de agravamento, eles são diferentes para maiores e para menores de idade, ok? Então, a gente vai ter que fazer um desvio aqui, né? Se a gente já sabe a idade, né? A variável da idade. Para menores, então, se ela for menor que 18 anos, eu vou considerar a pessoa com 18 já maior, ok? Então, se a idade for menor, então aqui eu tenho os menores. E no else, eu tenho os maiores. Ok? Então, aqui eu vou ter para menores e aqui para maiores. Então vamos lá. Assim como eu tinha dado um aviso aqui, né, dos que eu estava perguntando os sinais de alarme, aqui eu vou dar um aviso dizendo fatores de risco para menores. E aqui embaixo eu vou dizer fatores de risco para maiores, ok? Vamos ver se a gente já está separando aqui os maiores dos menores, antes de começar a bolar as perguntas. Qual a idade do paciente? Agora esse valor já importa, né? Antes a gente estava digitando qualquer número e não estava fazendo diferença. Agora a gente vai digitar números diferentes e ver se o nosso programa está se comportando bem. Então eu vou digitar 5 anos de idade. Eu quero que caia no menor. Então eu tenho que fazer ele ter um dos sintomas iniciais para que ele pergunte os sinais de alarme. Preciso fazer uma quebra de linha aqui que faltou. Paciente com falta de ar, tenho que marcar pelo menos uma como sim, né? Ó, fatores de risco para menores. Ok? 5 é menor. Vamos fazer um ajustezinho aqui. Então, a gente precisa aqui, né? Quebrar uma linha aqui. Depois o sinal de alarme. Aqui, ó, né? E vamos fazer aqui já também. É que eu usei um write. Um write line aqui, né, gente? Fica mais fácil do que usar um bind. Write line. E aqui também write line. Isso aqui já está resolvido. Eu falei que precisava digitar assim aqui, mas na verdade eu vou perguntar todos os sinais de alarme e todos os fatores de risco antes de usar isso na avaliação, né? Então, na verdade, não importa a resposta que eu der. Vamos lá novamente. Vamos rodar isso aqui. Idade. Então, vou digitar uma menor. Vou digitar 7 anos.
Vou colocar, aqui sim, eu preciso colocar sim pelo menos uma dela. Nos sinais de alarme, não preciso. Ó, menores, ok? Agora vamos colocar um maior. 19. Sim. Maiores, ok? Maravilha. Então já estamos separando o nosso programa em dois caminhos, para maiores e para menores. Vamos lá. O que a gente tem que perguntar se ele for menor? Vou pegar o nosso esqueminha de pergunta aqui. Se ele for menor, a gente precisa perguntar aqui, ó. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e outras doenças crônicas. Então, vamos criar aqui as variáveis. Vou criar aqui. Bull. Hipertensão. Bull. Diabetes. E bull. Outras doenças crônicas, ok? Essas são as 3 situações para o menor de idade. Então, aqui, preciso de 3 vezes isso aqui, né? Não só essa, mas as 2 linhas. Então, aqui eu tenho paciente com hipertensão arterial sistêmica e a variável é a variável hipertensão. Aqui, paciente com diabetes mellitus, e a variável vai ser diabetes, e aqui, pacientes com outras doenças crônicas e a variável é outras doenças crônicas, ok? Então, terminado isso aqui, eu já vou saber todos os fatores de risco para menores. E aí eu tenho os fatores de risco para maiores, ok? Quais são os fatores de risco para maiores? Idade maior que 65, não preciso perguntar, né? Porque eu já tenho o valor da idade. Aumento da frequência respiratória, eu também não preciso perguntar, porque eu já perguntei nos sinais de alarme. Aí eu tenho doença coronariana prévia. Essa aqui eu preciso perguntar. Vamos lá. Eu vou chamar a variável de doença coronariana. E aqui eu vou perguntar com doença coronariana prévia. Coronariana prévia. E a outra situação é doença crônica descompensada. Então, vou chamar aqui de doença crônica. Doença crônica descompensada. Ok? Eu preciso criar essas 2 variáveis lá em cima, né? Então, aqui eu vou ter doença coronariana e doença crônica, ok? Maravilha. Então, eu já tenho todas as situações. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada possui fator de risco e vou avaliar ela nos maiores de um jeito e nos menores do outro.
Vamos lá em cima. Eu tinha a possui sinal de alarme e vou criar a possui fator de risco, ok? Agora, eu tenho aqui duas situações, né? Menor que 18 e maior que 18. Possui sinal de alarme, serve para qualquer uma das duas. Aqui eu tenho diferença para as duas. Na menor que 18, possui sinal de alarme, vai ser HS, DM e doenças crônicas. Então, ele vai possuir sinal de alarme se ele tiver hipertensão ou diabetes ou outras doenças crônicas. Beleza? No caso do menor, né? E aí está finalizado o que a gente tem que fazer para o menor. Para o maior, possui fator de risco, idade maior que 65. Então, a primeira coisa é idade maior que 65. Não é maior igual, né? Maior. Aumento da frequência respiratória, então ou, vou fazer naquele esquema mais bonitinho de já usar a próxima linha, ou aumento de frequência respiratória, ou doença coronariana ou doença crônica. Então, doença coronariana ou doença crônica. Então, tá aí. Terminado esse bloco aqui, né? Eu já sei o valor de possui sinal de alarme e o valor de possui fator de risco. Okay? E aí a gente já pode começar o nosso próximo passo. Vamos só ver se ele está lendo as perguntas certas, né? Vamos fazer uma chamada com maior, uma chamada com menor, ver se ele está trazendo certo. Então vamos botar um menor, 13 anos, com febre, sinais de alarme. Ok. Fatores de risco para menores: hipertensão, diabetes e doenças crônicas. Agora, vamos ver no paciente maior, fatores de risco para maiores. Beleza. Essa quebradinha aqui está me incomodando no sinal de alarme. Vamos acertar ele lá. Aqui, ó. Beleza. Então agora, né, a gente já pode fazer a nossa avaliação. Então a nossa avaliação vai dizer aqui, ó, presença de sinais de alarme ou fatores de risco. Encaminhar paciente para a unidade de atendimento COVID e, se muito grave, para a ambulância. E se não tiver esses sinais, eu tenho só ausência, né? E, portanto, recomendar isolamento. Então, eu tenho 3 situações. Encaminhar para a unidade de atendimento, encaminhar a ambulância ou recomendar isolamento. Essas são as 3 situações que eu tenho. Então, como é que eu posso montar essa lógica aqui? Posso fazer assim. Se possui sinal de alarme ou possui fator de risco, então eu sei que alguma coisa tem que ser feita. Se não for nenhum dos dois, aí eu já sei que eu só tenho que recomendar o isolamento. Então, vamos pegar lá do nosso exemplo de saída aqui lá do nenhuma recomendação e vamos fazer ele ficar parecidinho, né? Então aqui, ó,
Nesse caso aqui, ó, ele não tem sinal de alarme nem fator de risco. Então, eu vou usar aqui uma cor amarela e vou dizer para ele o seguinte: recomendar isolamento domiciliar. Ok? Então, no caso de não ter sinal de alarme nem fator de risco, eu quero isolamento domiciliar. Então, vamos ver se essa primeira parte já está ok. Então, eu quero um cara que não tem nem isolamento. Opa, o que deu errado aqui? Possui fator de risco, não está atribuído. Não tenho valor para ela. Eu vou avaliar só aqui dentro, né? Como ele só vai ser avaliado... Opa! Aqui eu usei a variável errada. Possui fator de risco. Hipertensão, diabetes e doenças crônicas são fatores de risco. Ok? Aqui, ó. Beleza, estava errado lá. Tinha usado a variável errada. Agora vamos ver se ele vai reclamar. Aqui. Beleza, não reclamou mais. Vamos lá. Ó, idade. Então, eu vou pegar um menor, está com febre, não tem falta de ar, não tem aumento de frequência, nem tem dor torácica, nem sensação de desmaio. Porém, ele tem diabetes. Ok? Como ele tem diabetes, né, ele cai aqui, ó. Ele tem um sinal de alarme. Para cair aqui embaixo, ele tem que não ter nenhum sintoma. Okay? Então, ele só vai estar com febre, mas sem sintoma nenhum. Febre e mais nada. Nenhum sinal de alarme, nenhum fator de risco. Isolamento domiciliar. Beleza, chegamos onde nós queríamos. Agora, nós temos que tratar aquela situação que a gente acabou de testar antes, que era de possuir sinal de alarme ou fator de risco. Aí, nosso protocolo diz o seguinte, ó, encaminhar para a unidade de atendimento e, se muito grave, encaminhar para ambulância. Então, acho que a gente precisa perguntar se é grave a situação, né? Então, vou aqui copiar mais uma vez a nossa pergunta. Vamos só avisar ele aqui que a gente já está numa nova fase, né? Console write line. Como é que a gente tinha feito aqui? Assim, né? Só que aqui vai ser situação. E aí eu vou perguntar, paciente com situação grave? E aí eu vou criar uma variável situação grave. Ok? Vamos criar ela lá em cima. Agora aqui eu já sei se a situação é grave ou não. E aí eu posso fazer o teste. If situação grave, eu faço de um jeito. Se a situação não for grave, eu faço do outro. Então, vamos pegar a nossa padrãozinho de mensagem aqui e colocar ele 2 vezes. Se
for grave, eu vou usar aqui um vermelho. Se não for grave, eu vou usar uma cor intermediária. Vou usar um magenta, um rosinha aqui. Então, se for grave, eu vou dizer encaminhar ambulância para o local. Encaminhar. E se não for grave, eu vou encaminhar para o sistema de saúde. Ok? E se nada estiver errado, o nosso programa está pronto. Vamos testar várias possibilidades agora? Olha só, hein? Que bonitinho. Primeira coisa que eu tenho que testar, idade válida. Beleza? Segunda coisa que eu tenho que testar, uma idade válida e um paciente que não tenha nada. Então, vou colocar aqui 100 anos de idade, não tem febre, não tem tosse, não tem sintoma respiratório, nada a fazer, fica em casa. Próxima situação. Uma idade válida, opa. Peguei um menor, né? Então ele tem febre, então ele entra nas perguntas. Eu vou dizer que ele não tem nenhum sinal de alarme e também não tem nenhum fator de risco. Portanto, a gente só recomenda, mesmo tendo a febre, que fique em isolamento domiciliar. Beleza, vou fazer o mesmo teste com maior e ver se isso aqui está certo. Então, vou colocar um maior de idade. Ele tem febre, mas não tem nenhum sinal de alarme e nenhum fator de risco. Continua sendo isolamento domiciliar. Maravilha. Agora eu quero testar a situação do encaminhar para o sistema de saúde. Então, eu vou pegar um menor com febre e vou colocar um sinal de alarme só, sem fator de risco. Então, percebam, ó, como ele tinha um sinal de alarme, ele já perguntou se a situação é grave ou não. Vou colocar não. Encaminhe para o sistema de saúde. Maravilha, exatamente o que a gente queria. Agora, em vez de um sinal de alarme, eu vou usar um fator de risco. Nenhum sinal de alarme, mas um fator de risco que é hipertensão arterial. Ainda não é situação grave, encaminhamos para o sistema de saúde. Maravilha. Agora eu quero uma situação grave de menor. Febre. Ó, colocar um sinal de alarme. Vou colocar também um fator de risco e vou dizer que a situação é grave. Encaminhar ambulância, está escrito errado. Ambulância para o local. Maravilha, a situação é grave, né? Então agora só vamos testar com um maior, vamos ver se está ok. 45, vamos dizer que ele está com tosse e falta de ar. E é cardíaco. A situação é grave. Ambulância. Okay? E vamos testar um não grave para adulto também. Então, vou colocar um idoso, 70 anos de idade. Ok, está com febre, e aí não tem sinal de alarme e nenhum fator de risco. Porém, lembre-se que 65 anos de idade ou mais é fator de risco, ok? Então, ele tem que perguntar a situação. Se a situação não for grave, só encaminha para o sistema de saúde. Então, o nosso programa está fazendo exatamente o protocolo
protocolo aqui proposto pela universidade. Okay? Então é isso, isso é um exemplo bem bacana de como a gente pode fazer um programa usando esses testes lógicos e criar situações bem complexas, bem bacanas dentro do nosso programa. Isso aqui, eventualmente, poderia, inclusive, ser utilizado para uma situação real, caso tivesse realmente correto, né? Precisaria passar por mais testes e avaliações médicas e poderia ser adaptado de alguma maneira para uma situação real. Okay? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por essa aula. Essa aula ficou bem longa, mas ela tem duas coisas, né? Ela tem o conteúdo e tem um exemplo mais complexo para a gente trabalhar. Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.